Fala pessoal, professor Lucas Dias aqui. Vamos à nossa primeira questão, certo? É uma questão que ela começa com uma imagem, então você já percebe que é geometria espacial, certo? E depois ela traz o texto da questão. Então a gente vai ler a questão e já vai pontuando algumas coisas na nossa imagem e as nossas primeiras informações, beleza? Então você já percebe que se trata de uma esfera em cima de um cilindro. Então vamos às informações do problema. Ele diz assim: uma esfera de raio 5 centímetros, então nós já temos essa primeira informação, o raio da esfera, está colocada sobre um cilindro de altura 10 centímetros. E o raio do cilindro também é de 5 centímetros, como mostra a figura. A esfera e o cilindro, então aqui ó, a esfera e o cilindro são feitos do mesmo material homogêneo e possuem a mesma densidade. Beleza, a mesma densidade, nós vamos usar essa informação. A posição do centro de massa, tá? Do centro de massa do sistema esfera mais cilindro. A partir da base do cilindro em centímetro é. Bom, então vamos lá, né? Ele está falando de centro de massa. Primeira coisa, vamos ver o seguinte: o centro de massa da estrutura nada mais é que o centro de massa da esfera vezes a massa da esfera mais o centro de massa do cilindro vezes a massa do cilindro dividido pela massa da esfera mais a massa do cilindro. Então, essa é a relação que você precisa lembrar quando o problema trabalhar com centro de massa, certinho? Então, nós precisamos ter em mãos o centro de massa da esfera, o centro de massa do cilindro e a massa da esfera e a massa do cilindro, beleza? Então, vamos voltar aqui no problema. Ó, o raio da esfera ele fala que é 5, o raio do cilindro ele fala que também é 5 e a altura do cilindro, o problema fala que é 10, beleza? Então vamos à nossa primeira informação. Vou colocar um asterisco aqui para você ir pontuando na hora de você estudar. O centro, vou colocar assim, ó, o centro de massa, ó, o centro de massa da esfera, ó, o centro de massa da esfera se concentra tá, no centro dela. Então, deixa eu pôr aqui, ó, no centro dela. Partindo ali da base do cilindro. Então, o que você vai entender comigo? Que o centro de massa da esfera vai ser a altura do cilindro mais o raio da esfera, totalizando 15 centímetros. Então, o centro de massa da esfera foi calculado, correto? Agora, você vai fazer o seguinte: o centro de massa, do cilindro se concentra né, no meio da altura, ó, se concentra na metade, na metade da sua altura. Então, nesse caso, o centro de massa do cilindro, né, a metade da sua altura, vai ser também aqui, ó, 5 centímetros. Então, o que que acontece? Deixa eu circular aqui. Então, nós temos em mãos
o centro de massa da esfera, que nós vamos precisar pela fórmula que nós vimos, e o centro de massa do cilindro. Agora, nós precisamos recordar a questão da densidade, que o problema fala. Então, o que é a densidade? A densidade é massa vezes sobre volume. Massa dividido por volume. Só que nós vamos precisar da massa. E a massa, então, vai ser densidade vezes volume. Então, deixa eu circular aqui, porque pela fórmula que nós vimos, nós vamos precisar da massa, correto? Então, já pontuamos aqui as nossas primeiras informações, tá? Aqui, você está vendo que a massa vai precisar do volume. Então, nós vamos colocar aqui primeiro, ó, o volume da esfera. Qual que é a fórmula do volume da esfera? 4/3 πr ao cubo. Só que eu já vou substituir, ó. 4/3 vezes π, o raio não é 5, vezes 5 ao cubo. Então, nós temos 4/3 π, 5 ao cubo é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. Não dá para simplificar o 125 por 3, então você já multiplica por 4. 125 por 4 vai dar 500 sobre 3 π centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da esfera que nós vamos precisar. E nós vamos pontuar já também o volume do cilindro. Então, o que você também já sabe, o volume do cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, nós temos a sua altura e nós temos o seu raio. Então, vai ficar assim, ó, π vezes 5 ao quadrado, vezes a sua altura, que é 10. Então, 25 vezes 10 vai dar 250 π centímetros cúbicos, certinho? Então, esse é o volume do cilindro. Então, vamos deixar marcado aqui, beleza? Muito bem. Então, pronto. Pegamos todas as informações que nós vamos precisar, baseado na fórmula que nós temos. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos substituir. Então, o centro de massa da estrutura vai ser igual o centro de massa da esfera, que nós vimos que é 15, vezes a massa, que é densidade, vezes o volume. O volume da esfera é 500 sobre 3 π, mais o centro de massa do cilindro, que nós vimos que é 15, vezes a massa, que é densidade, vezes o volume que foi 250 π. Então, você vem aqui e coloca, ó, 250 π. Tudo isso dividido pela soma das massas. Então, você coloca densidade vezes 500 sobre 3 π, mais a densidade vezes 250 π. Então, eu só peguei a fórmula e substituir. Ali, o aluno mais espertinho, ele percebe que, como todos os termos têm a densidade, então, ao invés de colocar em evidência, você já pode simplificar. Vai deixar a nossa vida mais fácil. E nesse primeiro termo, eu posso simplificar o 3 com 15. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então, nós já vamos fazer a seguinte conta. Vou pôr aqui embaixo, ó. O centro de massa vai ser o seguinte. 5 vezes 500 vai dar 2.500 π, mais 5 vezes 250, 1.250 π, dividido. Aqui nós vamos tirar o mínimo, ó. O mínimo deu 3. 3 por 3 é 1, vezes 500 é 500 π, mais 3 por 1 é 3, vezes 250, vai dar 750 π. E aí vai ser o seguinte, somando ali, 3.750 π dividido por, aqui vai dar 1.000
1.250π dividido por 3, correto? E aí você tem uma divisão com frações. Conserva a parte de cima, 3.750π, e multiplica pelo inverso da parte de baixo, 3 sobre 1.250π. E aí vai ser o seguinte, aqui a gente vai poder simplificar, ó, o π com o π, 1.250 com 3.750, aqui fica 1 e aqui vai ficar 3. Então, de tudo isso, vai sobrar 3 vezes 3, que é 9. Então, o centro de massa dessa estrutura que foi dada é o 9. Então, é quase toda a altura do cilindro, mais ou menos aqui, ó. Sei lá, certinho? É o centro de massa pensando em toda essa estrutura, tá? Então, é isso. Fizemos aí a nossa primeira questão relacionada à geometria espacial. É uma questão boa para você lembrar o conceito de centro de massa. Fechou? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!